Olá, meu nome é Gabriela Colombo e neste vídeo nós vamos resolver a questão 31 do vestibular de inverno da UEM de 2025. Vamos ver o comando da questão. Considere M uma matriz quadrada de ordem 3. Sobre as propriedades do determinante da matriz M, assinale o que for correto. Alternativa 01. A troca de lugar da primeira linha com a terceira linha da matriz não altera o determinante. Alternativa 02. A substituição da primeira linha por uma cópia da segunda linha resultará em um determinante negativo. Alternativa 04. A multiplicação da primeira linha por 2 e da terceira linha por 3 resultará em uma nova matriz cujo determinante será 6 vezes o determinante da matriz M. Alternativa 08. O determinante da matriz transposta é igual a menos o determinante da matriz. Alternativa 16. O determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz M, desde que a matriz inversa esteja bem definida. Bom, vejamos os conteúdos presentes nessa questão. Então, conteúdo principal, matriz. Depois, dentro desse conteúdo, tem matriz quadrada, matriz transposta, matriz inversa, determinante e propriedades de determinante. Então, comecemos por matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é uma espécie de tabela, então a gente pode ter matrizes de M por N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o elemento A11. O que significa esses números que estão perto dele? Significa que esse elemento está na linha 1, coluna 1. Então, esse elemento aqui está na linha 2, o elemento A2N está na linha 2, na coluna N. Então, o elemento A23 está na linha 2, na coluna 3, e assim sucessivamente. Então, esses índices aqui embaixo, que estão acompanhando, eles servem para sinalizar aonde que esse elemento está localizado. E perceba, aqui a gente coloca M e N, porque esse número de linhas e esse número de colunas, eles podem ser distintos, não necessariamente eles têm que ser iguais. Então, pode ter uma matriz que tenha 2 linhas e 3 colunas, ou 3 linhas e 4 colunas, e assim por diante. Esses números, esse M e o N, podem ser distintos. Agora, quando M e N são iguais, a gente diz que essa matriz é uma matriz quadrada, ou seja, é uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas, tudo bem? Agora, o que é a matriz transposta? De uma maneira bem sucinta, quando a gente tem uma matriz a matriz transposta de A é você transformar a matriz A, você pega a linha dela e transforma em coluna. Então, os elementos que estão na linha de A, na transposta, são os elementos, na verdade, da coluna. Então, aqui, ó, o elemento A1, A12 até o A1N estava na linha. Agora, na transposta, o A11, o A12 até o A1N estão na primeira coluna. Então, isso é a matriz transposta. A gente troca, a gente permuta os lugares da linha com a coluna. O que era linha vira coluna. E isso para todas as linhas. Matriz inversa. Antes de explicar propriamente dito o que é uma matriz inversa, é importante a gente ter em mente que esse conceito só faz sentido para matrizes quadradas, ou seja, quando a gente traz ele para matrizes quadradas. Então, a matriz inversa, ela é uma matriz quadrada, ou seja, ela é uma matriz em que o número de linhas e o número de colunas é igual, certo? E o que é propriamente dito a matriz inversa? Quando a gente tem a matriz A, ao fazer a multiplicação pela sua inversa, ela tem que me resultar na matriz identidade. Então, quando eu faço A vezes a inversa, ou, ao contrário, a inversa vezes A, isso tem que resultar na matriz identidade. A matriz identidade é a matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0. Então, basicamente, é isso que é uma matriz inversa. Não são todas as matrizes que possuem inversa. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Ter em mente que só faz sentido esse conceito para matrizes quadradas
nem todas as matrizes possuem inversa, e junto com o conceito de matriz inversa, também entra o conceito da gente entender o que é uma matriz identidade. Então, importante a gente saber de todos esses detalhes. Agora, determinante de uma matriz também só faz sentido a gente analisar e trazer esse conceito para matrizes quadradas. Então, toda matriz quadrada tem um número associado a ela, um número real. E esse número a gente chama de determinante. Dependendo da ordem da matriz, vai existir uma regra específica para a gente encontrar esse número, esse determinante. Então, por exemplo, matrizes 2 por 2, a gente pega a diagonal principal, multiplica esses elementos e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Mas quando essa ordem ela aumenta, vão existir outros métodos de se calcular o determinante. Então, por exemplo, o determinante de uma matriz de ordem 3, nós podemos aplicar a regra de Sarros, que é você repetir as duas primeiras colunas da sua matriz e multiplica as diagonais aqui, ó, em vermelho, e subtrai da multiplicação das diagonais aqui em verde. Então, novamente, se você tem uma matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, você repete as duas primeiras colunas, ou seja, A, D, G é a primeira coluna, B, E, H, outra coluna. Multiplica A vezes E vezes I, soma com B vezes F vezes G, soma com C vezes D vezes H. Depois, você subtrai da multiplicação das diagonais aqui em verde. Então, você vai subtrair de C vezes E vezes G, mais A vezes F vezes H, mais B vezes D vezes I, igual está aqui. Então, você vai multiplicar as diagonais, somar. Então, você multiplica as diagonais em vermelho, soma. Depois, multiplica as diagonais em verde, soma também. Depois, você pega essa soma das diagonais vermelhas e subtrai da soma das diagonais verdes. Tudo bem? E, por fim, propriedade de determinantes. Então, por que a gente deve saber essas propriedades? Essas propriedades, na verdade, elas nos ajudam. Então, por exemplo, a nossa primeira propriedade diz assim: se uma linha ou uma coluna da matriz possui todos os elementos iguais a zero, então o determinante da matriz vai ser zero. Então, o que isso me poupa? Me poupa eu fazer um monte de conta, né? Igual vocês analisaram aqui no slide anterior. Se eu souber que uma linha aqui, ou uma coluna, ela for igual a zero, eu já nem preciso fazer a conta do determinante. Eu sei que esse determinante é zero, tudo bem? Então, essas propriedades nos ajudam nesse sentido. Segunda propriedade: se duas linhas ou colunas da matriz forem iguais ou proporcionais, o determinante é igual a zero. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, que ABC é igual a DEF, então o meu determinante vai ser igual a zero. É isso que está dizendo aqui na propriedade 2. Ou ainda, se a minha linha ABC for proporcional a DEF, por exemplo, o meu determinante também vai ser igual a zero. Ou seja, se a linha 2 aqui, que é a linha do DEF, for duas vezes a linha 1, então a gente tem que o determinante dessa matriz é igual a zero. A terceira propriedade diz que, dada uma matriz A de ordem n e uma constante k, a gente tem que o determinante de k vezes A é igual a k elevado a n, que é a ordem da matriz, vezes o determinante da A. Propriedade 4, o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos seus determinantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, essa propriedade 4 está falando que o determinante de A vezes B é o determinante da A vezes o determinante da B. A propriedade 5 já disse que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então, lembra quando a gente mudou as linhas no lugar das colunas? Feito essa alteração, o determinante continuou o mesmo. Propriedade 6. Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o sinal do determinante muda. Ou seja, se o determinante de uma matriz é 5, quando a gente troca duas linhas ou duas colunas dessa matriz, o determinante vai ser menos 5, tudo bem?
Propriedade 7. Se multiplicarmos os elementos de uma linha ou uma coluna da matriz por um valor n, o determinante também será multiplicado por n. Então, se eu tenho uma matriz e eu só multiplicar uma linha por um valor, e eu quero saber o determinante dessa nova matriz, vai ser esse valor que eu multipliquei vezes o determinante da matriz antiga. Propriedade 8. Se somarmos uma linha ou uma coluna a outra, que foi multiplicada por um número, o determinante não será alterado. Tudo bem com essa propriedade. Nona e última propriedade. Se uma matriz A admite inversa, então o seu determinante é igual ao inverso do determinante de A. Então, vamos com calma. Se eu tenho uma matriz A que admite inversa, o determinante da matriz inversa é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A. Então, determinante da inversa é igual a 1 dividido pelo determinante da A. Fechou? Então, vamos para as alternativas. Gente, essa questão, ela é mais teórica, então vocês vão perceber que a gente não vai fazer cálculos nessa questão, tudo bem? É mais a gente saber a teoria, conseguir interpretar o que o enunciado está falando e conseguir distinguir ali qual é verdadeira, qual é falsa e os porquês. Então, vamos lá. A alternativa 01 diz que a troca de lugar da primeira linha com a terceira linha da matriz não altera o determinante. Se a gente olhar lá atrás, na propriedade 6, que essa alternativa ela é falsa. Ó. O que a propriedade 6 diz? Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o sinal do determinante muda. E o que a alternativa diz? Que se eu trocar a primeira linha com a terceira, o determinante não se altera. Se altera, o determinante é o oposto, né? Então, a alternativa é falsa, tudo bem? Não tem nenhuma conta, realmente só saber dessa propriedade de matriz. Alternativa 02. A substituição da primeira linha por uma cópia da segunda linha resultará em um determinante negativo. Vamos voltar lá, ó. O que a propriedade 2 diz pra gente, ó? Se duas linhas ou colunas da matriz forem iguais ou proporcionais, o determinante é igual a zero. Então, se a gente substituir a primeira linha por uma cópia da segunda, a gente vai ter duas linhas iguais e pela propriedade 2 a gente tem que esse determinante é igual a zero e não negativo. Então, essa alternativa também é falsa, tudo bem? Alternativa 04, a multiplicação da primeira linha por 2 e da terceira linha por 3 resultará em uma nova matriz cujo determinante será 6 vezes o determinante da M. Então, a gente tem pela propriedade 4, que se a gente multiplicar a primeira linha por 2, a gente tem que o determinante será multiplicado por 2. É isso que a propriedade 4 nos diz. E se a gente multiplicar a terceira por 3, o determinante será multiplicado por 3. Então, no final das contas, multiplicou por 2, multiplicou por 3, 2 vezes 3, 6. Então, alternativa 04, verdadeira. Alternativa 08. O determinante da matriz transposta é igual a menos o determinante da matriz? Não, né, gente? A gente tem pela propriedade 5 que esses determinantes são iguais. Então, a alternativa 08, falsa também. Alternativa 16. O determinante da matriz inversa é 1 dividido pelo determinante da matriz, desde que a inversa esteja bem definida. Verdadeiro, né, gente? A propriedade 9 garante exatamente isso. Se a gente voltar lá nos slides, está escrito exatamente isso. Até expliquei ali para vocês, pausadamente, para a gente visualizar a propriedade. Então, a alternativa 16 é verdadeira. Então, o somatório 04 e 16, resultando em 20. Como vocês perceberam, nada de contas, só saber teoria. E o que às vezes a gente peca um pouco na matemática, a gente relaciona só matemática a contas o tempo todo e, no fundo, esquece um pouco da teoria. Então, essa questão era para ser fácil, mas ela se torna difícil a partir do momento que, às vezes, a gente negligencia um pouco o estudo da teoria e só quer ir para os cálculos, né, para a prática. Então, o vídeo termina aqui. Eu espero que tenha dado para entender. Agradeço sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês o mais rápido possível.
Se você também quiser deixar sua sugestão de vídeos, eu quero o vestibular da UEL ou algo do tipo, a gente vai ler com muito prazer e acatar a sua sugestão. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.